quando o casamento parece perfeito, mas na prática, na realidade, é bem diferente. Eu sou Gisele Lima. Eu sou o Neymar Lima. E nós somos um casal acima da média. Porque esse é o projeto original de Deus para todos. Então é para você também. Nós estamos aqui começando mais um programa Casal Acima da Média, onde a gente conversa de forma aberta, clara, direta, prática, sobre os desafios do casamento. Desafios que nós, que vocês, todos têm. Falamos sobre a vida real, damos aqui muitas dicas práticas, pegamos situações verdadeiras para conversar, analisar e contribuir aí para a gente fazer junto um caminho para levar o nosso casamento no nível acima da média, mas mantê-lo lá. E é sempre bom mostrar que quando a gente fala acima da média, não é superior, mas é você sair da maioria. A maioria está como? A maioria está se acostumando. A maioria está se contentando e muitas vezes se conformando em viver um casamento assim, mais ou menos, meia boca ou até ruim, né? Mas para você vir para cima da média, você tem que agir. É o que a gente faz aqui e é o que nós fazemos juntos. Então, se você quer isso para a sua vida, viver tudo que Deus tem para você, você não quer mais se contentar com menos do que isso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você receber o nosso programa e vários outros vídeos toda semana. E vamos lá, vamos pegar aqui, hoje eu trouxe uma questão lá no meu Instagram, na minha linha editorial, eu sempre posto umas tirinhas, eu gosto muito, tirinhas bem à moda antiga mesmo, de ilustração, e eu postei uma tirinha mostrando um casal cheio de sinais de carinho, de disposição para servir um ao outro, né, com intencionalidade. E aí uma pessoa colocou um comentário assim: o papel aceita tudo, né, sugerindo que um casal assim é uma utopia, né, que não existe na vida real, só lá na tirinha, só lá na ilustração. E eu respondi para ele que a realidade também aceita, desde que seja intencional, né? Será que está faltando para as pessoas viverem mais a plenitude do projeto de Deus, que é a abundância, que é viver um casamento que permanece até que a morte separe, mas estando os dois bem satisfeitos e felizes? Será que o que falta é intencionalidade? Eu acho que a maioria das pessoas, em todos os segmentos da sua vida pessoal, profissional, familiar, ministerial, educacional, a grande maioria não consegue ter os resultados que elas gostariam. Então, quando a gente vê uma manifestação como essa aí nas suas mídias, elas aparecem. Ah, mas isso aí não existe, isso aí é conto de fada. Ninguém consegue. O que ela está refletindo? Ela está falando assim, ó, a minha vida é uma tragédia, eu não consegui, não é possível, no meu entorno, a maioria, acima da média, ou melhor, na sua maioria as pessoas não conseguem, então não dá para ser acima da média, não tem E jeito. muitas vezes as pessoas até começam a andar com outras pessoas ou pegar experiências. Para validar o seu fracasso. É isso aí. Para ficar mais fácil, né? É. Porque se você olhar para o lado e ver que tem gente que consegue, aí fica duro para você. Não, e vou mais ainda, muitas vezes quando alguém numa conversa diz, olha, poxa, precisa ser assim. Não, eu tô bem, você precisa ver o fulano. O fulano tá muito pior que eu. Então, a referência é sempre o mau resultado. Porque a realidade dela
desde o início. E não é no relacionamento. Isso é na vida pessoal, na vida emocional, na vida profissional, na carreira, tudo. E eu não vou entrar aqui no mérito quais são as variáveis que levam as pessoas a chegar a isso. Na sua maioria das vezes, as pessoas entendem que é assim mesmo. O normal é perder, o normal é desistir, o normal é fracassar. O relacionamento, ele entra como parte de um conjunto, que é a vida dessa pessoa. Fazer a vida dar certo, fazer a vida ter alguma coerência, dá trabalho. Como diz você, precisa de intencionalidade. E as pessoas querem a chave, o código. Elas Uhum. querem o milagre. A Que é vida a tá muito ruim. imersão, É aqui a a imersão de 3 imersão de dias. 3 dias, de final de Chegar na semana, segunda, tá bombando. pronto, resolveu tudo. E resolve durante 3 dias. Na É. segunda tá tudo igual. Então eu fico vendo um monte de pessoas pagando mentoria, pagando coach, fazendo investimento brutal atrás do código Fazendo secreto. empréstimo para pagar É, a mentoria, e né? lá tem um Essa é a código, lá verdade. tem uma chave, lá vai ter uma revelação, lá vai ter uma palavra em que eu vou entrar de um jeito e vou sair de outro. Ou até mesmo, né? Infelizmente, é vendido uma unção, né? Alguém que vai colocar a mão e aí vai tudo E olha resolver. só, pode ser que um momento como esse, de fato, sirva como um turning point, só isso. Um momento de reflexão, de insight, em que a De partir daí posicionamento. aquela pessoa se posiciona. É isso aí, eu não discuto. Um Mas posicionamento firme que vai levar ao movimento, não que é isso vai que as pessoas levar buscam. à As ação. pessoas buscam que, de tempos em tempos, elas precisam de um guru, de alguém que vá conduzi-la e dependendo do ambiente, esse guru passa a responder pela tomada de decisão. Cara, eu mudo de emprego ou não mudo de emprego? Eu continuo com esse cônjuge ou não? Eu continuo o relacionamento ou eu encerro ele? Eu mudo de cidade, eu mudo de emprego? E aí a codependência, ela é brutal. Então, o que a gente Não, vê e é é cômodo, porque você está muito. transferindo a responsabilidade que é totalmente sua de assumir as consequências das suas Aí, escolhas. quando eu me confronto com alguém que é real, o que que eu prefiro dizer? Não, não, isso aí não existe, não. Porque eu não consegui. Então, eu passo a ver a régua do mundo Uhum. como a minha régua. Então, se eu não conseguir, a gente sempre fala de casais sobre isso, alguém que está se esforçando para ter um relacionamento saudável, de crescimento, e vai se aconselhar com a tia, com o vizinho, fala assim: não, esquece isso aí, isso não vai durar muito tempo, não. Olha o meu caso, olha a sua Uhum. tia, olha a sua mãe, olha o seu pai, olha sei lá quem. Uhum. Você vê, durou muito tempo, mas uma hora tudo Uhum. é destruído. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Vamos pegar aqui, vamos tentar até se colocar no lugar dessa pessoa. O que essa pessoa está falando é um absurdo? Não, Hum. né? Muitas E vezes ele é um está fato. e tá falando de um lugar. Então, era isso que eu ia falar. Infelizmente, né, é verdade que muitos casais, eu diria até a maior parte, com a nossa experiência de tantos anos acompanhando casais, falam muito, né? Falam até bonito sobre amor, Hum. sobre carinho, mas não vivem isso na realidade, no cotidiano, vivem de aparência. É o que a gente está sempre falando aqui, é a maioria. Infelizmente, a maioria está aqui se acostumando e vivendo de aparência. Vamos levando, vamos empurrando. Por quê? Porque para você estar aqui, não No, precisa esforço. no público Você deixa a vida é uma levar. realidade. Vamos aí, vamos levando, vamos empurrando, vamos ver onde vai dar, até que a coisa realmente fique insustentável. E aí vem também, né, o argumento que está
Hoje em dia é comum, vamos partir para outra, vamos começar de novo. Aí tem aquele auê do novo. Então, assim, e aí? A vida acaba, a gente envelhece, né? E as pessoas parecem que só estão querendo viver o aqui e agora. Então, essa é uma verdade. A maioria está, assim, vivendo de aparência, se contentando, se conformando, mas isso não significa que só existe na tirinha, né? No conto de fada. Nosso casamento não é perfeito. Nós temos 37 anos de casados, já passamos E, muitos altos e e baixos. desafios todos os dias. Todos os dias, diariamente, nós temos desafios em relação às nossas diferenças, que são muito grandes, né? Aos nossos ritmos. A gente tem muitos desafios. Temos desafios, sim, ainda com os nossos filhos que já estão casados, com trabalho, assim, nós temos os nossos Por exemplo, desafios, o pessoal que está nos ouvindo, mas não vivemos, assim, de aparência. Nós somos o que nós somos. Quem nos É. conhece fora é o que a gente é. Agora, nós tomamos essa decisão um dia. Nós nos posicionamos. É isso que a gente está aqui tentando mostrar, levar para as pessoas. Porque isso é um posicionamento pessoal que eu, Gisele, tenho que tomar independente do Neymar. Eu não posso, eu tenho que sair desse lugar. Eu já estive nesse lugar, de ficar esperando por você, dependendo de você, de chegar a falar para as pessoas, estar bem frustrada no meu casamento e falar para as pessoas: mas ele também não faz, mas ele não vai, mas ele não quer, e ele não muda. Né? Então, a gente tem que sair desse lugar, porque essa intencionalidade, esse agir de forma intencional é pessoal, independente do outro, né? Então, é a primeira coisa, o posicionamento. E aí, você tem que começar a agir de verdade. Começar a ter atitudes que te levem para onde você quer, que é ter esse casamento saudável, né? Onde os dois estão estão satisfeitos. Então, dá trabalho, exige disposição, interesse, comprometimento, renúncia, porque você tem que fazer os ajustes, você não precisa se anular, mas você tem que fazer ajustes para se adaptar ao jeito do outro ser, que é diferente, para que a gente possa caminhar na mesma direção, lado a lado. Ninguém vai assumir a vida do outro ou tomar a vida do outro, mas a gente vai lado a lado. não é só, É desafiador, mas é possível. a gente não chega no lugar que a gente não acredita e a gente não chega no lugar que a gente não admira. Então, por exemplo, quando a gente Boa começou, colocação. a gente tinha muitos casais que a gente admirava e a gente falava assim, puxa vida, um dia a gente quer ter o mesmo relacionamento que aquele casal ali. Muitas vezes, quando minha vida está meio desordenada, meio bagunçada, quando eu vejo um casal assim, em vez de admirar, eu tenho inveja. E geralmente a inveja não é que eu não quero o do outro, eu não quero que o outro tenha. Então, em vez de eu olhar com admiração para aquele casal, falar assim, que lá é fake, é tudo mentira. Que lá o meu tá desse jeito aqui. Primeiro, eu não acredito que eu chego lá. E o que chegou, eu olho para ele e falo assim, não é daquele jeito, não. É uma situação completamente diferente. Uhum. Por outro lado, nós conhecemos a pessoa que falou em algum momento, é um fato, de relacionamentos os mais variados de pessoas que vivem de aparência. Eu tenho alguns critérios para identificar esse da aparência. A palavra é bonita, mas esse casal nunca se toca. Ele nunca se abraça. Ele Uhum. nunca se beija. Mas alguém teria que se beijar em público? Pelo menos
alguma manifestação de carinho. Então, É, tem é uma... uma coisa espontânea. tem uma Não é manifestação... porque Não, para mostrar, mas esse é porque é fake... uma coisa tão É, natural. é. Se é natural em casa, acaba sendo natural. Um toque, né? Um Esse, abraço, esse a relacionamento forma fake como chega perto. tem a foto, tem o falar, mas no comentário trivial tem agressividade, tem distanciamento, ele é formal e muitas vezes as pessoas dizem que isso é sinal de respeito, de formalidade, não é não. Aí no dia a dia você vai vendo que ali não tem relacionamento nenhum, tem só o personagem sendo representado. Isso é pior para os filhos, que publicamente eles veem uma coisa, mas em casa, na intimidade, não tem nada daquilo. E aí a gente causa nesse filho, nessa descendência, Uhum. um conflito brutal, porque ele convive com um pai e uma mãe que no público é uma coisa, no privado é completamente diferente. Uhum. E muitas vezes eu acabo desenvolvendo nesse filho, nessa pessoa que caminha comigo, uma completa aversão ao relacionamento que eu construí. Porque ele Uhum. não quer viver o não real. Ele É, quer um relacionamento e real. causa sérios problemas para o futuro. Óbvio. Porque, né, quantas pessoas não querem nem se casar ou não querem se envolver por causa desse paradoxo que vê, né, essa incoerência Mas sempre que vai ter um vê casal que pode ser a referência pra na vida gente. dos pais. Então, esse ponto que eu quero ainda falar um pouco mais, porque eu acho que é um ponto bem importante do que você falou, que a gente deve buscar casais. Se você olhar ao seu Opa, redor, você vai encontrar casais que possam te inspirar, que sejam modelos, exemplos, mesmo que você nunca teve perto de você, mesmo que você não teve a referência. Então, é outra coisa que eu acho que essa pessoa aqui talvez nunca teve perto dele, na família ou próximo, alguém que ele pudesse se inspirar. Então, para ele, não, isso não existe, né? Mas existe sim, se você procurar, buscar se inspirar, mas muitas vezes, é o que a gente já falou aqui, você até evita. Por quê? Porque se você achar aí você vai falar, nossa, então é tão possível. incompetente sou eu mesmo. Então eu tenho que assumir a minha incompetência. E você vai ver que, se você se aproximar daquele casal, você vai ver que há um esforço, Sem que há dúvida. uma dedicação, que há Há um um preço a ser pago. posicionamento, né? Há um posicionamento intencional para aquilo ali, e que você vai ter que se mover para conseguir aquilo. E a nossa tendência, muitas vezes, é nos nivelar para baixo, porque é cômodo, é mais fácil. Opa, Você olha para baixo e fala assim, não, você quer saber? Eu estou até bem. Não é melhor quando você faz isso? A gente faz isso em tudo na vida, a gente faz no casamento também. Você fica reparando e comparando só aqueles que estão bem pior, bem mal. Você fala assim, nossa, olha aquele casal ali. Não, então, assim, estava achando que meu casamento estava meio ruim, sabe que está até bom. E a gente se engana, né? E a gente acaba perdendo demais com isso, porque não é isso que Deus tem para nós, né? Deus tem abundância, Deus tem a plenitude do projeto dele para o casamento, para ser um deleite, para ser bênção na nossa vida. E se a gente pegar o projeto de Deus, entender o projeto, os princípios que fundamentam o projeto de Deus, é isso que nós estamos fazendo aqui. É esse o caminho que nós estamos fazendo aqui. Entendendo esse projeto, entendendo esses princípios, as atitudes que nós precisamos assumir diariamente de forma pessoal e intencional para seguir à risca o projeto de Deus. Porque se a gente seguir à risca, e não é uma coisa mirabolante, uma coisa tão difícil e impossível, não é. Principalmente se ele estiver dentro.
Se Deus estiver no centro, se Ele for o alicerce inabalável. Porque se Ele for o centro, o alicerce, Ele também é a força extra sobre-humana, Ele é a intervenção sobre-humana para fazer o impossível, aquilo que humanamente nós não podemos fazer. Então, quando, e muitas vezes na vida e no nosso casamento, se a gente for contar muitas vezes, ainda hoje, a gente tem alguma coisa para contar desse ano, do mês passado, de que a vida esbarrou no nosso limite humano, né? Nós estamos hoje esperando a intervenção de Deus numa situação na nossa vida, né? Então, sempre vai ter. E quando chega esse momento que realmente, olha, os recursos humanos se esgotaram, né? As forças humanas se esgotaram. Então, ele pode e ele quer, ele tem prazer de nos socorrer, de nos ajudar. Então, é possível sim. A gente precisa trazer Deus para perto, trazer Deus para dentro da nossa vida, do nosso casamento, ter Ele como o alicerce inabalável, a intervenção, né, sobrenatural. E quando eu falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Deus Filho, né, Jesus Cristo, ele é a nossa referência de conduta. É onde a gente aprende com ele a servir antes de ser servido, a ter o olhar de compaixão, a oferecer o perdão, né? A estar pronto para ouvir o coração do outro, para olhar o outro e aceitar o outro como ele é. Então, assim, tem todo um caminho, tem todo um projeto que, se for seguido à risca, né, você vai chegar, sim. Não vai ser utopia nem conto de fadas. Eu acho que conto de fadas é achar que é possível você viver, né, o feliz para sempre, não feliz sempre, mas o feliz para sempre, sem intencionalidade, sem esforço, sem trabalho e esforço. Aí sim olha é só, conto de fadas. mesmo o Deus do impossível, que tudo pode, tem um verso na Bíblia que diz assim: Deus nada pode fazer pelo homem de espírito dobre. Deus nada pode fazer por aquele que duvida. Mesmo Deus querendo realizar o milagre, ele não tem como me obrigar a chegar no lugar que eu não acredito. Com quem que eu ando? Com quem que eu frequento? Sim, quem entra na minha casa? Eu frequento a casa de quem? Porque se eu ando com casais que essas atitudes são uma realidade, são casais que estão onde eu quero um dia chegar, aí, se precisar do milagre, Deus vai prontamente, na sua graça, fazer com que o milagre, mas o milagre é o que eu não dou conta de fazer. Agora, eu só ando com casais que já têm um casamento bagunçado. Eu só frequento lugares em que as famílias são uma bagunça. Eu só busco pessoas em que o dia a dia é só reclamar. É muito interessante, porque eu já frequentei ambientes em que a palavra tá ruim, tá ruim, eu acho que vai piorar, em que o ambiente não te move para crescer em nada em momento algum. Como que Deus vai agir num ambiente desse? Agora, mais ainda, eu frequento esse ambiente e eu passo o tempo inteiro. Isso aqui não pode ser verdade, não. Eu tenho certeza que isso aqui um dia vai dar problema. Nossa, eu estou aqui, mas isso aqui é tudo fingimento. Já já a casa vai cair. Gente, tem pessoas que fazem isso na sua casa. A pessoa está com um cônjuge, tanto faz, homem ou mulher. Assim, a minha mãe me falou que não é para eu confiar em você, não. Nós já vimos histórias. A pessoa passa 20 anos falando para o esposo dela que não confia, que a mãe dela falou, que a tia dela falou, e que ela tem certeza que um dia
ele vai trair ela. Aí um dia acontece, eu não falei para você. A pessoa Uhum. ficou 20 anos tentando convencer o outro que algo ia acontecer. Aí ela fala assim, gente, eu sabia que eu estava certa. Uhum. 20 anos. Então, ela está num ambiente Até adequado, quando você acredita numa coisa dessa, até inconscientemente você você trabalha acaba para validar. contribuindo Agora, para se, que aquilo aconteça. independente da minha experiência familiar, tudo que eu vivi, eu escolho estar no ambiente de pessoas que têm um casamento bacana, uma família legal. A minha ainda não está legal. Mas eu falo assim, olha, se Deus quiser, eu acredito que isso também é para mim. E um Uhum. dia eu vou chegar lá. Percebe a É, diferença? porque quando você acredita, você coloca aquilo como E alvo. você vai se Você movimentar naquela coloca lá direção. e você busca, É né? isso. Você fala, não, Aí. é lá que eu quero chegar e eu vou trabalhar para isso, E vai né? chegar. Eu vou encontrar, vou buscar Vai, recurso, vou vai. buscar estratégias para isso. Aí um Agora, dia, esse relato que ela falou, não vai ser o relato hipotético. Não. Esse é onde eu vou chegar. uhum. Um dia alguém vai falar para mim, eu vou poder dizer, ei, aqui não é E fake não, esse sou eu. eu sempre falo, se você nunca teve uma referência, você pode se tornar a É referência, isso. né? O mais importante, o mais lindo, eu acho, da vida é que se você não teve nada, um modelo, uma referência, então trabalhe para que você se torne uma Isso. Se referência isso para nunca os aconteceu, vai seus acontecer na minha filhos, casa. para os seus filhos, para os seus familiares, para as próximas gerações, Uhum. né? Seja você, a partir de agora, a referência. E eu quero reforçar o que eu tinha falado e que você também falou, só para ficar claro, né? Que a gente falou, Deus tem um projeto, se o projeto for seguido à risca, e esse projeto original, Deus é o alicerce. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos dá a condição, nos capacita. Só que eu falei quando humanamente não for possível. Quando chegar no nosso limite Uhum. humano. Porque o que eu mais vejo em todos esses anos acompanhando casais, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo que eu podia, né? Acabou todos os recursos. Aí você começa a perguntar: Já fez tudo mesmo? mas e você faz assim, você faz assado, né? E você vai vendo que a conversa também não é bem assim. No meu livro Casamento de Sucesso, eu falo sobre 6 atitudes que nós precisamos assumir exatamente para seguir esse projeto à risca e para conquistar dia a dia um casamento de sucesso. Uhum. Porque é uma conquista diária através dessas atitudes, não é uma ou outra. A gente precisa assumir as 6 atitudes ao mesmo tempo, todos os dias. Uhum. Tá vendo? Então não é assim, não é uma coisa que vai cair do céu. Essa construção não acaba nunca. E a 6ª atitude que eu coloquei lá no meu livro, Casamento de Sucesso, é permitir que milagres aconteçam. Que é exatamente o que você estava falando. E permitir que milagres aconteçam começa com crer. Ter convicção de que Deus existe, que Ele é onipotente, onisciente, que Ele pode fazer o impossível. Uhum. Então, é crer, é buscar esse Deus, é investir num relacionamento genuíno com Ele. Então, é buscar, é clamar e é fazer a minha parte, né? Então, fazer a minha parte é tudo aquilo que humanamente eu posso fazer. E eu posso fazer muito. Sabe por quê? Porque Deus me criou a imagem e semelhança dele. Então, a gente não para pensar. Nossa, a gente fala muito, né? Deus nos criou a imagem e semelhança. Gente, a gente não para pensar o quanto é isso. O potencial que Deus nos deu, nos criando a imagem e semelhança dele. Então, ele já nos deu um potencial incrível. Então, tem muito que eu posso fazer. E toda vez que eu pego um casal
que está à beira do divórcio, eu falo, há muito a ser feito. Não desista ainda, antes de bater o martelo, antes de tomar uma decisão tão drástica que vai afetar o futuro de tantas pessoas, não só do casal, mas de tantas pessoas, há muito ainda a ser feito. Mas o que falta? A disposição para fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Né? Que são as 6 atitudes ao mesmo tempo, todos os dias. Aí as pessoas não querem. Aí o problema é o outro. Tá tudo ruim porque o outro vai ficar tudo bom Ninguém quando consegue. o outro, né? Isso só é conto de fadas, só existe na tirinha, né? Só existe no papel, mas não existe na vida real. Então, o que eu vejo? A acomodação, que eu falo sempre aqui da maioria, né? O acostumar, o acomodar e o descuido, o deixar de ter atitudes de cuidado diário, é o que vai criar esse abismo, vai criando um processo gradativo de desconexão, de distanciamento, de esfriamento, que vai criando esse abismo entre a realidade, né, a aparência e a realidade, ou o cotidiano e o que aparece, né, o que está aparente. É isso que vai criando esse abismo entre o discurso e a prática mesmo, no dia a dia, né? Então, a gente precisa parar, ter coragem para olhar para si mesmo. Uma palavra que está meio proibida nos dias de hoje, que é autorresponsabilidade. Uhum. O que cabe a mim para que eu possa viver isso? Para que eu seja uma das exceções que viva a plenitude do projeto de Deus, que eu possa viver isso na realidade, não na aparência. Qual a parte que me cabe, né, dessa atitude, né? Porque um casamento não se sustenta só com palavras, mas com atitudes diárias, coerentes, constantes. Eu sempre falo que o maior segredo também é uma palavra: persistência. Os casais desistem e não persistem, porque espera pelo outro, depende do outro. Se você agir e persistir, vai chegar lá. Às vezes pode demorar, mas vai chegar. É né? isso aí. Então, que dicas práticas a gente pode para caminhar aqui para a gente finalizar essa conversa, né? Só meio que fazendo uma revisão aqui para deixar mais prático para as pessoas como dica, né? Saia do lugar de depender e de esperar pelo outro, né? Não tenha atitudes como resposta. Se o outro fizer, eu faço. Se ele quiser, eu vou, né? Saia desse lugar de ter atitudes ou em resposta ou na medida que o outro fizer. Eu faço para você o tanto que você fizer para mim. Eu te dou o tanto que eu receber. Esse é o problema. Esse é o problema. Por que as pessoas não vivem um casamento de sucesso, a plenitude daquilo que Deus tem para nós, a abundância, né? Não espera sentir vontade para demonstrar amor, para servir o outro. Faça primeiro, sirva primeiro, demonstre amor com palavras, com atitudes, independente do outro, não em resposta ou se o outro fizer ou não fizer. E é claro, já falei aqui, o relacionamento com Deus, trazer Deus para perto, investir no relacionamento com Deus e investir em conversa, conversas frequentes para avaliar o nosso casamento, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa melhorar para ambos os lados. Não é para mim, porque às vezes uma coisa para mim está ok, tá bem assim, eu tô bem assim, mas e o outro? Né? O outro também tá, então a gente precisa estar sempre
conversando, avaliando. Para isso precisa maturidade, precisa coragem para fazer isso. E outra coisa que eu deixo como dica que eu acho muito importante, criar rotina de conexão. As rotinas hoje, elas são de desconexão. Né? Rotina pesada, corrida, uma agenda sobrecarregada, né? E multitarefas e tantas coisas que o casamento vai ficando para o final da lista. E é isso que vai fazendo a coisa minguar e a coisa começar a ficar só de aparência e não mais uma realidade. Qual é o casal que é referência para mim onde eu quero chegar? Ou seja, Isso. quem já chegou, conquistou o que eu quero conquistar. E aí tem uma coisa tão sofisticada para fazer, só ir lá e perguntar para eles. A gente tem mania de querer ser autoral em tudo. Hoje, com mídia social, todo mundo quer um negócio que só ele fez. Isso não existe. Nada mais conveniente de que eu ver alguém que já conquistou o que eu quero conquistar para chegar onde eu quero chegar e lá perguntar para ele. Como é que vocês fizeram isso? Porque eu não preciso aprender com os meus próprios erros. Eu vou lá e aprendo com a vitória do outro. Só perguntar. Bom reforço, né? Dito isso, então, se essa conversa fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que você conhece, que nós não conhecemos, não temos como alcançá-las a não ser através de você. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber toda semana o nosso programa e muitos outros vídeos. E que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sua casa e seu casamento. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço!